E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem falar sobre Lucas Romero, que finalmente está de volta ao Cruzeiro, agora sim, oficial, apresentado, tudo assinado. Finalmente deu certo, né? E essa novela não virou novela, dessa vez teve final feliz. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo conhece o futebol do Lucas Romero, até porque ele esteve por aqui por 3 anos e meio, não é um jogador que a gente não conhece. Mas um tempo passou desde então, né? Ele teve no Independiente, teve agora no Clube León, é um jogador mais experiente. E acho que esse vídeo vai oferecer um pouco mais de contexto, não apenas de tudo que se passou na carreira do Lucas Romero nesses últimos 4 anos e meio, né? Onde ele esteve em outras equipes, mas também pegando desde o início de carreira no Vélez, posteriormente passando pelo Cruzeiro, construiu uma carreira muito bonita até então e esperamos que essa carreira se torne ainda melhor e mais vencedora nos próximos anos. Segundo informações do Samuel Venâncio, o Lucas Romero foi adquirido pelo Cruzeiro por $600 mil junto ao Clube León, né, comprado em definitivo, e assinou contrato por 2 temporadas com o nosso clube, ou seja, até o final de 2025. Antes de entrar aí nos detalhes, mostrar lances e estatísticas, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, e a Betfair tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Basta entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu cadastro, que é super simples e rápido. O valor que você investir no primeiro depósito até R$200, a Betfair dobra para você utilizar nas apostas do site, tá? Então se você colocar R$100, a Betfair coloca R$100 de bônus, se você botar 200, ela bota 200 de bônus, se você botar R$1.000, ela vai botar 200 de bônus, porque como eu acabei de explicar, o limite é 200. E além de ser a única casa de apostas que efetivamente ajuda o Cruzeiro, né? Afinal é o patrocinador master e investe dinheiro de fato no nosso clube, a Betfair trabalha sempre com ótimas cotações, é uma casa muito confiável. Todo final de semana tem promoção, tá? Então sábado e domingo, seja cliente novo, cliente antigo, entrando lá, você vai ver que tem um valor para você apostar no jogo que quiser, fazer a sua múltipla. Então sempre aproveita esse tipo de promoção, mas o dinheiro que você colocar na plataforma, lembra sempre, hein, galera, apostar com responsabilidade para você se divertir. Lucas Daniel Romero nasceu em 18 de abril de 94 na Argentina e deu os primeiros passos para o futebol com a camisa do Vélez Sarsfield, clube que ele defendeu nas categorias de base desde o sub-13 até estrear profissionalmente com 18 anos no dia 8 de setembro de 2012, entrando no segundo tempo de um empate por 0-0 contra o Estudiantes. O Romero fez algumas partidas como titular do Vélez nesse segundo semestre de 2012, mas normalmente era um reserva que entrava ali no final das partidas. Em janeiro de 2013, ele integra o plantel da seleção argentina sub-20 na disputa do Sul-Americano, inclusive foi titular nas 4 partidas, mas foi um Sul-Americano muito estranho, porque a Argentina não se classificou para a fase final e nem o Brasil, tá? As 2 seleções foram eliminadas na primeira fase aí desse Sul-Americano, e quando o Lucas Romero voltou, não demorou muito a assumir a condição de titular do time do Vélez, que estava disputando não apenas o campeonato argentino, mas também a Libertadores. Inclusive o primeiro gol do Lucas Romero como jogador profissional é numa vitória do Vélez por 3-1 sobre o Deportes Iquique na Libertadores, fora de casa, e ele marcaria poucas semanas depois num empate contra o Arsenal de Sarandi. E logo nessa primeira temporada como profissional, o Lucas Romero conquista um título, tá? Na verdade 2, né? O Vélez foi campeão do primeiro turno do campeonato argentino, o Apertura. Quem ganhou o Clausura, né, o segundo turno, foi o Newell's Old Boys. Então os clubes se enfrentaram para definir quem seria o campeão argentino. Vitória do Vélez por 1-0 com gol de Lucas Prato, né, outro jogador que passou aqui pelo futebol brasileiro, e o Lucas Romero entrou no segundo tempo da decisão, inclusive na vaga do Lucas Prato, jogou ali aproximadamente 30 minutos e ajudou um Vélez que estava com um jogador a menos a conquistar o título argentino. Os números dessa primeira temporada de profissional: 32 partidas, 2 gols marcados. Romero foi titular em 16 jogos e veio do banco em outras 16 partidas. Para a temporada 2013-14, o Lucas Romero se consolida como titular do time, ganha mais um troféu, na época foi a Supercopa Argentina, uma decisão contra o Arsenal de Sarandi. Nessa temporada de consolidação, o Lucas Romero jogou 39 partidas pelo Vélez, não fez gol e deu 3 assistências, inclusive 2 delas em jogos contra o Atlético Paranaense pela Libertadores, a outra também foi na Libertadores numa partida contra o The Strongest. O Romero começa a temporada 2014-2015 como reserva, não demora muito a recuperar a posição, inclusive faz um gol numa goleada por 4-0 contra o Independiente.
quê? O Vélez estava num fim de ciclo, um momento de muita instabilidade, saída de jogadores, tanto que dos 30 times do campeonato argentino, o Vélez ficou em 27º. O Lucas Romero participou de 37 jogos, sendo titular em 30 deles, marcou um gol, como eu já citei, contra o Independiente, e ele estava entrando naquela reta final de contrato. O Romero tinha vínculo com o Vélez somente até junho de 2016. Era um jogador valorizado, especulado em clubes europeus, e foi uma grande surpresa quando o Lucas Romero foi anunciado em fevereiro de 2016 como novo jogador do Cruzeiro. Ele chegou ao nosso clube numa negociação sem custos, em que o Cruzeiro ficou com 50% dos direitos econômicos do atleta e o Vélez manteve os outros 50% do passe do jogador. Tinha ainda uma série de cláusulas, dependendo do número de jogos que o Romero fizesse por temporada, o Cruzeiro tinha que comprar mais um percentual dele. No fim das contas, o Romero veio para o Cruzeiro, o Vélez não recebeu nada num primeiro momento, mas tinha a promessa de ver dinheiro no futuro com ele. A estreia de Lucas Romero como titular foi numa vitória do Cruzeiro por 1-0 sobre o Tricordiano no Campeonato Mineiro. Ele jogou os 90 minutos. Na sua quarta partida pelo clube, ele fez o primeiro gol, batendo pênalti contra o Uberlândia, e seguiu como titular do time, que na época era treinado pelo David. O Cruzeiro caiu nas semifinais do Campeonato Mineiro, o David foi embora. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdeu para o Coritiba por 1-0 lá no Paraná, e o Lucas Romero foi expulso, inclusive, né? Depois de uma jogada de uma disputa de bola, ele pisou nas costas do adversário, tomou corretamente o cartão vermelho na ocasião. Aí chegou o técnico Paulo Bento, tá? E com o Paulo Bento, o Lucas Romero foi titular do time sempre que possível, inclusive na vitória num clássico contra o Atlético Mineiro por 3-2 no Independência, né? O Lucas Romero é expulso já nos acréscimos, dando uma belíssima de uma pernada no Leandro Donizete, mas o time com o Paulo Bento não tinha uma consistência defensiva, né? O Cruzeiro não conseguia obter os resultados. O Romero até dá uma assistência num jogo contra a Chapecoense, mas aí durante o mês de julho ele é liberado para a Argentina, que estava disputando ali as Olimpíadas. Inclusive a seleção argentina cai logo na primeira fase dos Jogos Olímpicos, tá? Perdeu para Portugal e acabou sendo eliminado para a classificação de Honduras. E quando o Romero volta para o Cruzeiro em agosto, o técnico já era outro, Mano Menezes, tá? Ele chega como reserva, até joga 2 partidas como titular. O Cruzeiro vence Figueirense e Santa Cruz, mas o Mano deixou claro que preferia a dupla de volantes sendo formada por Henrique e Ariel Cabral. E o Lucas Romero consegue pegar uma sequência jogando como titular do Cruzeiro na lateral direita, porque era a posição mais problemática. O Lucas, que foi contratado para ser o dono da posição, foi um completo desastre. O Ezequiel chegou ali e era uma opção mais ou menos. O Lucas Romero era um cara que normalmente oferecia um pouco mais de segurança e por isso terminou a temporada jogando regularmente. Nesse primeiro ano de Cruzeiro, Lucas Romero fez 39 partidas, 1 gol e 1 assistência, e pegando dados apenas do Campeonato Brasileiro, foram 24 jogos, sendo 21 deles como titular, um acerto de passe aí na casa de 86% e uma média de 3 desarmes por partida, mais de 2 interceptações também, números que ele manteve aí por praticamente toda a passagem pelo clube. Na temporada 2017, a situação para o Lucas Romero fica um pouco mais complicada porque, além do Henrique e do Ariel Cabral, os preferidos do treinador, o Cruzeiro contratou o Hudson e voltou o Lucas Silva. Então, nos primeiros 25 jogos do Cruzeiro na temporada, o Lucas Romero estava sendo relacionado para todos, mas ele só entrou em campo em 7 partidas. Ele normalmente ficava no banco e não entrava, por opção do Mano. Após a eliminação na Copa Sul-Americana contra o Nacional do Paraguai, o Mano Menezes faz algumas mexidas no time. Uma delas é a entrada do Lucas Romero na lateral direita. O Mike, que jogava por ali e tinha falhado contra o Nacional, é negociado inclusive com o Palmeiras. Então o Lucas Romero tem uma sequência como titular, depois joga algumas partidas no meio-campo também. Ele dá uma assistência naquele 3-3 maluco contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, né? Quartas de final da Copa do Brasil. Dá assistência na vitória contra o Palmeiras por 3-1, faz um gol numa vitória contra o Atlético Paranaense na Arena. Participa da campanha vitoriosa da Copa do Brasil até a semifinal contra o Grêmio, tá? Porque as partidas decisivas contra o Flamengo, o Lucas Romero ficou na reserva nas duas. Já na reta final da temporada, depois do título de Copa do Brasil conquistado nos pênaltis, o Romero faz um gol bonito, né, numa vitória por 3-1 sobre o Fluminense, um chute que foi desviado ali, mas a gente finge que não foi, e ele fecha a temporada jogando regularmente como titular. Durante todo o ano de 2017 foram 38 partidas pelo Cruzeiro, 2 gols e 3 assistências. Considerando apenas a Série A de Brasileiro, 29 partidas, sendo 26 delas como titular. Como eu disse, ele jogou algumas vezes como volante
outras como lateral. Até teve um aproveitamento bom de acerto de cruzamentos, 32%, mas é porque ele raramente ia à linha de fundo. Mas seguiu com acerto de passe aí de 87%, 3 desarmes por partida e mais de 2 interceptações. O Lucas Romero sempre teve números muito bons de recuperação de bola. Começa a temporada 2018 e havia a expectativa do Romero jogar mais vezes como volante, né? Afinal, foi contratado o lateral direito Edilson, que jogava no Grêmio, para tomar conta da posição. Tinha ali o Ezequiel mais uma vez e o Lucas Romero era ali o reserva na volância ao lado do Lucas Silva, para os titulares Henrique e Ariel. E ele participa bem mais do Campeonato Mineiro, joga 10 partidas no estadual, acaba não jogando a segunda partida da decisão, porque ele se machucou 3 dias antes, num jogo contra o Vasco pela Libertadores, mas o Cruzeiro foi campeão, então é tudo que importa. Devido ao rendimento, digamos assim, oscilante do Edilson na lateral, o Lucas Romero jogou várias vezes na lateral nessa temporada também. Mas o Mano realmente parecia ter uma certa resistência com esse atleta, né? Inclusive o Lucas Romero fica fora das 2 partidas decisivas contra o Boca nas quartas de final da Libertadores. O Cruzeiro é eliminado e o Lucas Romero não sai do banco. E na Copa do Brasil, o Romero atua contra o Palmeiras na semifinal e na decisão ele fica fora do primeiro jogo e joga a partida de volta contra o Corinthians lá em Itaquera como lateral esquerdo, porque o Egídio estava suspenso, o Marcelo Hermes muito mal e o Lucas Romero faz uma partidaça contra o Corinthians na lateral esquerda, Cruzeiro campeão de novo. Então, apesar do Mano, o Lucas Romero ajudou bastante o Cruzeiro nessa temporada 2018, foram 43 partidas, ele não fez gol e deu uma assistência naquela goleada por 7-0 contra a Universidade de Chile. No Brasileirão 2018 foram 23 partidas, sendo 20 delas como titular. Boa parte dos jogos do Lucas Romero foram como volante, tá? Ele não foi tão lateral direito nessa temporada. 91% de acerto nos passes, sendo que mais de 64% de acerto nos passes longos. E os números defensivos caíram um pouquinho. 2,8 desarme por partida, 1,3 interceptação. Ganhou aí 58% das disputas de bola pelo chão. As disputas de bola por cima, o Lucas Romero leva pior, até porque ele é um tampinha. Começa a temporada 2019, mais uma vez o Lucas Romero era um reserva, jogava ali eventualmente. O Cruzeiro é campeão mineiro, batendo o Atlético na final, e o Lucas Romero é titular, inclusive no início de Campeonato Brasileiro, também nas partidas de Copa do Brasil, que o Cruzeiro tira o Atlético. E as últimas partidas do Romero com a camisa celeste foram em julho de 2019, os 2 empates contra o River Plate por 0-0. No Mineirão, ele joga os 90 minutos e o Cruzeiro acaba sendo eliminado nos pênaltis. Nessa temporada 2019, o Lucas Romero jogou 29 partidas pelo Cruzeiro, não fez gol, não deu assistência. Quando ele foi embora, tinham se passado 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, ele tinha jogado 8, e o Cruzeiro vendeu o Lucas Romero para o Independiente da Argentina naquele processo de tentar estancar a sangria, né? Eu já tinha vindo à tona a matéria do Fantástico, os jogadores com meses de salário atrasado. A venda do Romero rendeu aos cofres do Cruzeiro mais de 3 milhões de dólares, né? Além do perdão de uma dívida pelo Matias Pisano. Chegou ao Independiente como uma contratação importante, um líder do time, né? Ele jogou 23 partidas nessa primeira temporada, sempre como titular e sempre jogando como meio-campista mesmo, tá? O Lucas Romero do Independiente é volante, 87% de acerto nos passes, 2,5 desarme por partida, 1,8 interceptação. Números que foram mantidos e melhorados para a temporada 2020-21, onde ele conseguiu inclusive participar um pouco mais de gols, tá? O Lucas Romero fez 2 gols e deu 5 assistências nessa temporada. Foram 49 partidas pelo Independiente, aí por Campeonato Argentino, Copa da Liga e também Copa Sul-Americana. O time acabou sendo eliminado pelo Santos. Seguiu com bons números, 84% de acerto nos passes, 2,3 desarme por partida, mais de 2 interceptações, seguindo ganhando aí mais da metade das disputas de bola que estava envolvido. E para a temporada 2022, o Romero se torna também capitão do time do Independiente, tá? Ele segue como titular absoluto do time, 43 jogos na temporada, marcou 3 gols e deu 4 assistências. Os números defensivos do Lucas Romero seguiram nesse mesmo padrão, mais de 2 desarme por partida, interceptação também. É um jogador muito constante nesse quesito. E no final de 2022, o Lucas Romero, apenas 6 meses do fim do seu contrato com o Independiente, vem a proposta do León, né? O jogador se transfere então para o futebol mexicano. O Cruzeiro até tentou trazê-lo naquele momento, mas não teve como. O León pagou por ele um valor aí de $600 mil e o Lucas Romero
Romero chegou como reserva, tá? Ele ganhou a condição de titular a partir da 4ª rodada. O León se classificou para a fase final do Campeonato Mexicano, mas caiu no playoff para o Atlético San Luis, perdendo por 3-1, mas ganhou a Conca Champions, né? A Liga dos Campeões da CONCACAF, que é o principal torneio da América do Norte, que inclusive dá vaga para o Mundial. E o Lucas Romero foi titular em todas as 8 partidas do clube na competição, inclusive jogando todos os minutos da semifinal contra o Tigres e da decisão contra o Los Angeles. Nesse primeiro semestre do México, Lucas Romero jogou 24 partidas, não fez gol, deu 2 assistências, ganhou mais um título e seguiu com aqueles bons índices, né? 82% de acerto nos passes, 2.4 desarme por partida, ganhando aí 50% das disputas de bola. Mas nesse segundo semestre no futebol mexicano, as coisas não correram tão bem assim pro León, né? O time vivia ali aquela alegria pelo título da Conca Champions, jogou meio ressaqueado a apertura. O León caiu nas quartas de final para o América do México, que seria o campeão no final das contas, e o Lucas Romero não jogou essas partidas decisivas por causa daquela lesão que chutaram a cabeça dele, ou que ele deu um carrinho de cabeça na bola, enfim, né? Interprete como quiser. Então ele não jogou as partidas contra o América efetivamente, e seu último jogo pelo León foi a derrota para o Urawa, né? Quartas de final do Mundial de Clubes, 1-0 para o time japonês. O León jogou muito mal essa partida, mas o Lucas Romero não traz preocupação do ponto de vista físico, tá? Jogou os 90 minutos no Mundial, inclusive, jogou 20 partidas nesses últimos 6 meses, 17 delas como titular, teve um acerto de passe aí 87%, 2 desarmes por partida, aquela média acima de 4 bolas recuperadas por jogo, e agora chega ao Cruzeiro como uma opção interessante para ser esse primeiro volante que o Cruzeiro não teve na última temporada. Eu acho que por qualidade técnica, pelo estilo de jogo, o Lucas Romero ocupa muito bem uma lacuna que o Cruzeiro tinha no seu plantel, além de ser um jogador que tem uma identificação com o clube, que a torcida gosta de forma geral e que ainda tem muitos anos de bom futebol pela frente, né? O Lucas Romero tá com 29 anos, completará 30 agora em abril. O contrato dele é por 2 anos, pode ser estendido mais pra frente, mas acho que o Lucas Romero que o Cruzeiro contrata agora é inclusive um jogador melhor do que aquele que saiu, né? Porque ele ainda tem uma boa predisposição física, mas é um jogador mais maduro, entende um pouco mais o jogo, ele não mudou drasticamente o seu estilo, então a gente ainda vai ver o Lucas Romero dando carrinho, mastigando umas canelas, é o jeito dele jogar mesmo, e é um cara que oferece pro Cruzeiro bom passe e capacidade de recuperação de bola, que são as principais virtudes que a gente deve buscar num primeiro volante. Acho que foi uma contratação muito interessante, tem tudo para ajudar demais o Cruzeiro nessa temporada, e eu gostaria que você deixasse nos comentários o que achou desse retorno de El Perro, Lucas Romero, a camisa celeste. Também não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!